Pastor me fez um convite semana passada para que eu tivesse aqui hoje e ministrasse a respeito de um tema em específico. E eu já logo fiquei bem desconfortável, para ser sincero com os irmãos. Uma das coisas que tenho aprendido nesses últimos tempos é ser o mais transparente e sincero possível em todos os ambientes que eu frequento. Acho que é um dos passos que eu posso dar para que a transformação do Senhor seja eficaz em minha vida, em nossas vidas. 30 semanas tem sido uma ferramenta abençoada em nossas vidas de transformação, e nos ajuda a sermos transparentes, sinceros com nós mesmos e com os outros. Então, em qualquer ambiente que eu esteja, eu quero ser transparente, quero ser o mais sincero possível, sem usar nenhum tipo de máscara. Amém? E confesso para os irmãos que quando recebi o convite para ministrar, fiquei muito desconfortável. Por quê? A ministração de hoje será sobre jejum. Pastor convida um irmão que não faz uso dessa prática, um irmão que gosta muito de comer. Aí eu falei, pronto, agora começou, Lá vem a surra santa aí. Aí, bom, vamos lá, E vai daqui, vai dali, os dias vão passando, eu vou pensando que eu já começo a preparar o seguinte, é aqui. Antes de ler qualquer material, eu já começo a preparar aqui. O tema já fica aqui e eu já começo a pensar sobre ele, começo a meditar, começo ali a entender o que dizer, o que não dizer, e começo também a receber do Espírito Santo que ministra sobre a minha vida. E aí eu vou para a leitura, eu vou preparar, e aí, como eu disse para os irmãos, e aí a surra vai rompendo. E vamos lá, porque nós precisamos estar dispostos a isso, a receber a correção, a receber essa correção que vem do nosso Pai, porque o Pai que ama, Ele vai corrigir o seu filho, porque Ele quer ver o seu filho andando pelo caminho certo, fazendo o que é certo, porque fazer o que é certo vai ser bom para ele. E é isso que o nosso Pai quer para nós. Então nós precisamos aceitar a correção. Meus queridos, nós estamos caminhando aí, sendo ministrados, por essa série maravilhosa, Vida Sobrenaturalmente Abundante. Tivemos a ministração sobre adoração, tivemos ministração sobre oração e hoje sobre o jejum. Terceira ministração dessa série. E, meus queridos, nós temos um texto base para essa série que se encontra em Atos, capítulo 2, verso de número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Amém? Então, vamos lá, Vamos apanhar aqui mais um pouquinho. Meus queridos, jejum. Nós precisamos entender, primeira coisa, o que significa jejum e jejuar. Jejum, meus queridos, significa se abster de alimento. Alimento. O nosso corpo, a nossa carne, ela precisa de alimento. Nós precisamos de energia para sobreviver. Precisamos de energia para trabalhar, para pensar, para se mover, para tudo. Nós precisamos de energia. Sem energia, as nossas forças se extinguem. As nossas forças são minadas. Nós enfraquecemos. A nossa carne enfraquece. Então, o jejum é se abster literalmente de alimento sólido.
E sobre essa ministração de hoje, nós vamos ver o impacto, né, que essa prática do jejum causa em nossas vidas. O jejum também nos ajuda a praticar a renúncia de algo que valorizamos em nossa vida. Nós renunciamos a algo para nos aproximarmos do Senhor. Muitas vezes nós praticamos sem ao menos perceber. Nós praticamos idolatria com coisas dessa terra. Coisas que gostamos, se não vigiarmos, se torna idolatria na nossa vida. E eu não estou falando de coisas ruins. Eu estou falando de coisas boas, agradáveis, até mesmo aos olhos de Deus, mas que não podem estar acima de Deus. E nós precisamos vigiar constantemente para não deixarmos que essa idolatria venha tomar o espaço que é do Senhor. E uma das práticas que o jejum traz para a nossa vida é nos abstermos de coisas que nós gostamos muito, para nos aproximarmos do Senhor, para colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas, o lugar que por direito pertence a Ele, sim ou não? Meus queridos, o jejum nos traz santificação, nos traz dependência do Senhor. Essa atitude mostra ao Senhor que nós dependemos dEle. Ao darmos esse passo de começar a trabalhar essa disciplina espiritual em nossa vida, nós estamos demonstrando ao Senhor com a nossa atitude que nós dependemos dEle. Nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor não podemos respirar, não podemos nem sequer levantar da nossa cama e praticar qualquer tipo de atividade. Nós dependemos do Senhor. Ele nos dá o fôlego de vida, nos mantém de pé, nos dá orientação, nos dá direção, e nós precisamos do Senhor. E precisamos praticar essa disciplina para que nós possamos nos aproximar do Senhor, nos abster das coisas do mundo, da rotina, do cotidiano e abrir um espaço privilegiado para que o Senhor possa estar em primeiro lugar em nossas vidas. Meu irmão, mas você fala que não pratica jejum e está falando isso tudo aí? Tô, meus irmãos, porque eu estou aprendendo. Assim como vocês, essa semana eu estou aprendendo para praticar. O primeiro passo é aprender. Como que eu vou praticar alguma coisa da qual eu não aprendi? Como que eu vou andar de bicicleta se eu não aprendi a andar? Não tem como. Então eu estou aprendendo. Por isso estou passando a partir de agora a praticar. Meus queridos, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem deve jejuar? Quem deve jejuar? É uma classe de pessoas e outra não? É homem ou mulher? Criança, adulto, ou jovem, ou idoso? Quem deve jejuar? Eu e você. Nós devemos jejuar. Crentes em Jesus Cristo, filhos amados de Deus, igreja do Senhor, porque a prática do jejum, ela tem até sido feita por questões medicinais, por questões de saúde, ela tem sido adotada, mas entender sobre a finalidade real do jejum é para nós, cristãos, seguidores de Jesus e da palavra de Deus, porque nós sabemos para que é o jejum,
Para qual finalidade é o jejum? Se não sabemos, saberemos agora. Estamos aqui aprendendo. Todos nós, como igreja, devemos jejuar. Podemos jejuar de forma individual, podemos jejuar em grupo, podemos jejuar com toda a igreja em propósito, podemos jejuar dessas formas. Mas podemos e devemos jejuar. Temos alguns exemplos na palavra do Senhor, como nós vemos lá em 1 Samuel, capítulo 7, verso de número 6. Houve uma necessidade de se jejuar aqui para que houvesse arrependimento do pecado de idolatria. Estava havendo ali um pecado terrível de idolatria e houve um arrependimento, e quando houve esse arrependimento, houve-se necessidade de jejuar. Nós podemos ver também em Atos 13, de 1 a 3, Saulo, Barnabé e os irmãos estavam jejuando. Por que motivo eles estavam jejuando? Saulo e Barnabé estavam esperando o momento certo, estavam sendo preparados para sair em missão. Houve-se necessidade de jejuar, porque não era qualquer coisa. Não está se tratando aqui de algo qualquer. É algo muito sério, muito importante, que depende muito de quem? Do Senhor. Como eu disse para os irmãos aqui, a prática do jejum nos aproxima do Senhor e mostra para o Senhor e confirma ao Senhor que nós dependemos dEle. E os irmãos aqui dependiam do Senhor para cumprirmos a missão. Eles teriam forças para cumprir tal missão pela força do braço, pelo próprio entendimento, sim ou não? Não. Eles dependiam do Senhor em 100%. Então, houve-se necessidade de jejuar. Meus queridos, um outro exemplo, aqui eu dei um exemplo onde toda a igreja jejuou, onde um grupo específico jejuou, e agora eu vou dar um terceiro exemplo, quando houve-se a necessidade de fazer um jejum individual. Neemias, capítulo 1, verso de número 4. Neemias vendo o sofrimento do povo de Israel quando foi libertados, quando voltaram do cativeiro, aquele tempo que eles passaram ali aprisionados, torturados ali naquela terra. Então, Neemias viu todo aquele sofrimento, da volta para reconstruir tudo, onde tudo havia sido destruído. O povo, ali totalmente desolado. Neemias, então, jejuou ao Senhor, para que o Senhor permitisse que tudo fosse reconstruído, para que o Senhor pudesse fortalecer aquele povo, para que eles pudessem, além de reconstruir o físico, o material, se reconstruíssem também no espiritual. Então, aqui nós vemos 3 exemplos distintos onde se houve a necessidade de jejuar porque a causa era necessária. E nós vivemos causas necessárias para jejuar, sim ou não? Quantos aqui precisam tomar decisões difíceis, ou já precisou ou ainda precisam tomar decisões difíceis? Levante uma de suas mãos. Quantos? É uma causa para que você entenda que há a necessidade de jejuar, para que nós possamos nos aproximar, extrair do Senhor a direção, para que nós possamos, então, tomar essa decisão, resolver os nossos problemas. Não pela força do nosso braço ou pelo nosso entendimento, mas pela orientação da palavra e do Senhor.
Mais uma perguntinha. Por que jejuar? Por quê? Quando desejamos bênçãos excepcionais, nós jejuamos porque desejamos bênçãos excepcionais. Uma mulher que deseja ser mãe e não pode, por algum problema físico, há uma necessidade excepcional. Ser mãe é uma bênção do Senhor. Para uma mulher ser mãe é algo especial para ela. Se ela recebe, se ela é privada, de certa forma, por um diagnóstico aí da medicina, que ela não pode ser mãe, aquilo destrói aquela mulher. Aquilo destrói. É uma bênção excepcional para ela quando ela recebe esse presente do Senhor. É um motivo mais que suficiente para jejuar nesse tempo. Quando contritos, tristes e rendidos, quando estamos abatidos, quando estamos tristes, estamos passando por algum problema onde nós não encontramos, não vemos solução, onde nosso espírito está abatido, onde nós ficamos sem lugar, sem saber como que eu vou resolver, Senhor. Como é que eu faço isso aqui? Me dá uma luz, me dá uma solução. É hora de jejuar. Quando alegres e gratos ao Senhor também, é motivo de jejuar. É um momento para jejuar. Quando você recebe essa bênção excepcional, ou menos um pouquinho, mas recebe qualquer tipo de bênção, já é um motivo para você jejuar. Demonstrando gratidão ao Senhor. Você jejua, se aproxima do Senhor, está mais perto dele, para agradecer a Ele pela bênção que você recebeu. É um grande motivo, em que muitas das vezes nós deixamos passar batido. Lembramos do Senhor apenas no momento do aperto. No momento que está tudo bem, que está tudo certo, que as latinhas estão todas cheias, minha casa está toda certinha, não tem nada, não tem goteira no telhado, está tudo ok, estou trabalhando, salarinho está em dia, conta está cheia, está tudo certo, fatura do cartão está paga, tudo ok. Ninguém lembra de agradecer ao Senhor. Agora, quando está tudo ao contrário disso que eu falei aqui, já começa a desesperar. Senhor, como é que eu vou fazer? Senhor, manda recurso. Senhor, me dá uma luz. Se desespera. Não que não deva lembrar do Senhor nesse momento, é claro que sim. Mas que também nós devemos lembrar do Senhor nos momentos felizes das nossas vidas, quando está tudo bem, porque se está tudo bem na sua e na minha vida, é porque o Senhor aprove isso. É porque o Senhor concedeu isso. É um motivo para jejuarmos. Meus queridos, e mais um motivo que eu creio até assim, de todos esses que eu citei aqui, muito e muito e muito importante. Quando nós estamos confrontando com o inimigo. É um grande motivo para jejuarmos. Quando estamos passando por lutas, por provações, quando a tentação está batendo a porta, quando, de certa forma, estamos sendo pressionados a ceder aquilo que não agrada ao Senhor. Quando o Espírito está travando a luta contra a carne, é o momento ideal para jejuarmos. Não que os outros não sejam importantes, mas esse aqui, o nível é bem alto. Porque eu não quero
E eu creio que os irmãos também não querem ceder a nenhum tipo de tentação e desagradar e entristecer o coração do nosso Pai, sim ou não? Eu não quero. E eu sei, porque assim como vocês, eu passo por isso. Eu tenho minhas lutas, tenho os meus problemas, enfrento as tentações dia a dia, assim como Thales canta naquela música, né? Mas todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado vem. E ele bate a porta. E nessa hora, a única maneira de vencê-lo e vencer as tentações é nos aproximando daquele que pode providenciar o escape, a saída. E o pecado, ele provém da carne. O pecado é carnal. E o jejum enfraquece a carne. É um excelente momento para jejuarmos, enfraquecendo a carne, vencendo o inimigo, fortalecendo a carne, dando brecha para o inimigo. Meus queridos, quanto tempo um jejum deve durar? Depende. Depende do propósito. Depende do seu voto. Depende da sua necessidade. Depende da necessidade do corpo. Depende da necessidade do grupo. Depende. Um jejum pode durar um dia, 2, 3, 4, uma semana, mais. Depende da necessidade. E como é que eu vou saber essa necessidade? O primeiro a te ensinar, o primeiro a falar com você será o Espírito Santo. Ele vai te conduzir em quanto tempo você deve jejuar. E você não vai fazer essa prática de qualquer jeito. Não vai sair aí na loucura e falar, vou fazer um jejum aí de 20 dias, cortando tudo. Não é assim. Primeira coisa, você precisa entender se o seu físico permite. Você toma algum tipo de medicamento ou não? Que tipo de alimentação que você faz? Você precisa entender uma série de coisas antes de tomar a decisão, antes de saber como fazer. Você precisa se preparar para isso. E você precisa, como nós estamos aprendendo, né, no curso Maturidade aí com o pastor Luísio, nós precisamos entender que todo o processo na nossa vida é de glória em glória. É de glória em glória. Então, eu não vou, de hoje para amanhã, nunca fiz jejum, vou querer fazer um jejum de 40 dias. Não vai dar certo. Então, meus queridos, nós precisamos tomar certos cuidados, avaliar e consultar primeiramente ao Senhor e deixar que o Espírito Santo venha nos mostrar e nos conduzir para o momento certo, para a hora certa, para a necessidade certa. Devemos ser conduzidos pelo Espírito e nós temos exemplos bíblicos que nos mostra a questão desse tempo de jejum. Na expiação foi feito um jejum de um dia. Na conversão de Paulo, ele jejuou 3 dias. Jesus jejuou 40 dias. Moisés jejuou 40 dias. Depende da necessidade e depende do indivíduo. Jesus jejuou 40 dias de comida e de água, mas ele é Deus. Nós não vamos conseguir fazer isso. 40 dias sem água e sem comida, não tem como. Vou contar para vocês um caso que aconteceu, e eu não vou lembrar nome mais, porque eu não sou muito bom para guardar nome, não. Lá na cidade da Rita, né?
uma senhora muito religiosa, ela tinha um filho e ela praticamente obrigou o filho dela a fazer um jejum desse de 40 dias na quaresma, né, comparado ao que Jesus fez. Esse rapaz adoeceu e quase faleceu. Por quê? Sem propósito e também nosso corpo humano não está preparado para isso. Jesus aguentou porque Ele é Deus. Então a gente não pode estar saindo aí dando a louca, fazendo as coisas de qualquer jeito. Não é assim, nós precisamos de orientação. Orientação do Senhor em primeiro lugar. Esses são os tipos de jejum. Há dois tipos de jejum. O jejum total e o jejum parcial. O jejum parcial você vai se abster de parte, né? Já está falando aqui parcial. Você vai se abster de parte de alguma coisa, né? Você vai se abster da comida, mas você vai beber água, né? Você vai beber um chá, você vai beber uma água de coco ali. Então, é um jejum parcial. Você está se abstendo do alimento sólido. Esse é o jejum que nós temos a capacidade de fazer, né? Progressivamente, nós podemos fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias, como eu disse, vai depender da capacidade de cada indivíduo. Cada indivíduo tem um organismo diferente. Todos nós somos diferentes uns dos outros. Temos limitações diferentes. Somos fortes em uma área e fracos em outras. Então, vai depender dessa situação. E o jejum total, como eu disse para os irmãos, é o jejum que foi feito por Jesus. Esse foi total. Amém, meus queridos? Estão entendendo até aqui? Amém? Então vamos seguir para frente. Meus queridos, há também benefícios no jejum. Muitos benefícios. Já falei sobre alguns aqui, mas ainda há mais benefícios. Como eu disse para os irmãos, aqueles que não têm entendimento na palavra do Senhor, que não são orientados pelo Senhor, que não sabem qual é realmente a funcionalidade, né, a finalidade do jejum mediante a palavra do Senhor, usam, né, pela medicina, por questões de saúde, para se cuidar, estão usando muito o jejum, né, essa prática do jejum em benefício físico. Né? Mas para nós que conhecemos a palavra, que estamos prosseguindo em conhecer ao Senhor dia após dia, de glória em glória, né? Nós vamos entender aqui que o jejum também traz muitos benefícios para a nossa saúde espiritual, principalmente. Como diz a palavra do Senhor, o jejum vai nos trazer vivências espirituais. Receberemos experiências espirituais com o Senhor. Talvez naquele dia que você entrou com um propósito de jejum, você vai ser alimentado pelo Senhor naquele dia, apenas alimentado. Você não vai ter uma vivência, não vai ter um momento ali, uma experiência ali sobrenatural, mas Deus vai te alimentar. Você vai receber carga, energia espiritual para romper com a sua caminhada. Em outras situações, você também vai receber experiências espirituais com o Senhor. Eu creio que aqui nós temos irmãos que já receberam. Eu creio nisso. A minha esposa é uma delas. Eu tenho certeza. Então, meus irmãos, quem já faz essa prática, né? Eu tenho certeza que nessas duas formas já receberam. E para nós que ainda não começamos a fazer, vamos também receber, vamos ser alimentados e vamos também ter experiências com o Senhor, experiências que serão benéficas para as nossas vidas, porque nós iremos crescer de glória em glória na presença do Senhor.
Mais um benefício, meus irmãos, e um dos que eu mais gosto, mesmo não praticando jejum, mas eu sou apaixonado por Jesus. Quem aqui não é? Amém. Então, meus queridos, a prática do jejum vai trazer para as nossas vidas mais paixão pelo noivo, mais paixão por Jesus. E daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês por quê. Outro benefício, o último que eu vou citar aqui, renovo no cotidiano. Eu creio, vou repetir aqui, os irmãos aqui que já fazem essa prática de jejum, com certeza têm autoridade aí para me falar sobre isso. Renovo no cotidiano. O que é isso? Renovo no cotidiano é o dia a dia. O que é esse renovo no dia a dia? Renovo através da transformação espiritual que ocorre na mente. Na mente. A sua carne é enfraquecida e o seu espírito é fortalecido. O espírito fortalecido no Senhor vai gerar benefícios no cotidiano. Vai gerar os frutos do Espírito. Pessoas mais longânimas, pessoas mais pacientes, pessoas mais maduras, pessoas mais felizes. São um dos exemplos que serão gerados nesse cotidiano. Haverá esse renovo. Quando as pessoas começam, quando nós começamos a nos entristecer por algum motivo, alguma coisa que nos abalou, alguma perda, alguma dificuldade que nós estamos enfrentando, os irmãos aqui que praticam o jejum têm as suas energias renovadas. E essa tristeza vai embora. Essa tristeza que abate o espírito. Tem dias que a gente está bem por fora, mas o nosso espírito está abatido. E isso eu sei falar, porque acontece comigo. Tem dia que está tudo certo, mas não está bem. Não tem nada errado, mas por dentro não está bem. Então eu estou com o meu espírito entristecido. E a prática do jejum vai me ajudar a colocar essa tristeza para ir embora. É mais um benefício, meus queridos. Então é bênção. É bênção como a adoração é bênção nas nossas vidas. É bênção como a oração é nas nossas vidas. E também é bênção como o jejum pode ser na minha vida, já é na vida dos irmãos. É bênção. Amém, meus queridos? Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Quando eu comecei a meditar sobre a ministração, sobre como eu ia conduzir, como eu ia pregar, como eu ia fazer aqui, a hora que eu me deparei com o texto aqui, eu lembrei de um estudo que eu fiz há muito tempo atrás, e eu fechei os olhos ali naquele momento, lendo esse capítulo aqui, esse trecho, e pedi ao Espírito Santo que me clareasse ali naquela hora. Que ele me mostrasse o que realmente Jesus quis dizer nessa passagem. Para que isso trouxesse um renovo para a minha vida, uma transformação para a minha vida e para que eu pudesse compartilhar com os irmãos na conclusão dessa ministração. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo. Mateus, capítulo de número 9, versos de número... Mateus capítulo 9, versos de número 14. Do 14 ao 17. Mateus 9, 14, 17. Então,
os discípulos de João Batista aqui, tá? Vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova e ambos se conservam. Aí eu falei assim: Senhor, a primeira parte eu entendi. A segunda eu não entendi, não. E eu não quero ouvir ninguém falar, eu quero por mim mesmo entender, Senhor. Pedir, Espírito Santo, me revela aqui, fala comigo. O que está falando aqui nessa segunda parte? Nós já ouvimos isso demais, já ouvimos esses versículos várias vezes. E o Espírito Santo falou comigo. Jesus queria dizer para aqueles discípulos de João e para os fariseus o seguinte: eles ainda não estão preparados para receber aquilo que eu vou enviar. Esse recipiente ainda não está pronto, ele é fraco. Eles ainda não se aproximaram de mim de tal forma que eu possa derramar sobre eles tudo que eu tenho para derramar. Porque senão esse recipiente vai se romper. Não é a hora. Por isso que Jesus disse: eles jejuarão, não agora. Porque eles estão comigo. Nesse momento, ainda é necessário que eles se fortaleçam, que eles aprendam de mim, que eu fortaleça as paredes desse recipiente, que eu fortaleça esse tecido. Porque o tecido que eu vou colocar neles é forte e o deles é fraco. Se eu colocar, vai se romper. Esse não é o momento. Haverá o momento certo. E no momento certo, eles vão receber o poder no qual eu vou lhes dar. E eu trouxe para a minha vida da seguinte maneira. E perguntei para mim mesmo com os olhos fechados naquele instante: eu estou pronto para receber? Ou se eu receber agora vai arrebentar? Ou se eu receber agora, vai rasgar? Será que eu já me aproximei o suficiente do Senhor? Será que eu estou me relacionando da forma que eu devo me relacionar com o Senhor para estar preparado para receber? Será? E assim como eles, como eu, como vocês, nós precisamos nos preparar para receber. Por que que até hoje, eu não sei, você que está aí, você sabe, eu sei. Por que até hoje eu não recebi nenhuma experiência? Por que até hoje Deus ainda não falou mais comigo? Porque há perguntas que ainda não foram respondidas. Por quê? O quanto eu tenho me aproximado do Senhor, eu tenho praticado as disciplinas, já se chamam disciplinas. Não é fácil, não é. Mas é benéfico, e muito benéfico. Então, quanto eu tenho praticado, o quanto eu tenho
abandonado o meu eu, abandonado as minhas coisas, para me aproximar do Senhor e receber o que realmente vale a pena. Quanto? Eu fiz essa pergunta para mim nesse momento e faço essa pergunta para vocês também nesse momento. Quanto? Você tem se dedicado à oração? Você tem se dedicado à adoração? Você tem se dedicado ao jejum para receber? Será que eu e você ainda não temos capacidade de medir o quão é precioso o poder do Senhor nas nossas vidas? Será que ainda nós temos capacidade de medir? Acho que temos, né? E o que está faltando? Caminhar. Caminhar. Seguir o Mestre. Seguir os ensinamentos do Mestre. Eu estou com vocês. Mas eu vou. É necessário que eu vá para que o outro Consolador venha. Mas vocês ainda não estão preparados. Era necessário um tempo para se preparar. É necessário, nós temos tempo para nos preparar hoje, para receber. E por que nós não estamos preparando? Por que não estamos nos preparando? Porque nós estamos dando valor às coisas do mundo, às coisas que escorrem entre os dedos? Será que nós não temos capacidade de medir que as bênçãos do Senhor são maiores? Será que nós só sabemos falar da boca para fora, mas dentro nós não conseguimos praticar? É falha nossa ou não? É falha nossa. É falha minha. Então cabe a mim tomar a decisão de mudar, de começar a me disciplinar, para que eu possa receber do Senhor, ter vivências espirituais com Ele. Me apaixonar mais por Jesus a cada dia. Ter o meu cotidiano renovado a cada dia. Depende de mim, eu preciso dar o meu passo. Preciso. E de glória em glória, nós vamos sendo aperfeiçoados. Amém, meus queridos? E eu gostaria de propor algo para vocês essa noite. Vocês vão pensar com muito carinho, cada um, né? A sua maneira, sabendo das suas necessidades. Mas eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, nesse momento. E eu gostaria de propor o seguinte. Quantos aqui hoje têm uma necessidade na qual precisa ser saciada? Algo que precisa, uma enfermidade que precisa ser curada, um problema financeiro, um problema conjugal, um problema familiar. Quantos aqui hoje precisam de libertação em alguma área? Eu quero propor para os irmãos que façam um jejum a partir de amanhã. Façam um jejum a partir de amanhã, em prol dessa necessidade. Vamos fazer esse jejum até o próximo domingo. Vamos entregar ele no próximo culto de domingo. Se abstenha de algo que você gosta muito. Se você já é preparado, né, já tem ali aquele costume, já tem essa prática, né, de jejuar e consegue jejuar também por mais tempo, né, de mais coisas, faça a sua maneira.
para aqueles como eu que ainda não têm essa prática, vamos começar devagar. Vamos começar tirando um pouco e vamos caminhando de glória em glória, mas vamos dar o primeiro passo. Eu te convido a dar o primeiro passo essa noite. E vamos experimentar do Senhor. Eu te convido a ser tocado, experimentado, usado pelo Senhor a partir da sua atitude que começa aqui e agora. Nós vamos viver durante essa semana uma grande experiência com o Senhor. Seremos alimentados pelo Senhor. Seremos beneficiados pelo Senhor. Seremos cuidados pelo aquele que nos ama. Vamos juntos, meus queridos. Hoje nós estamos propondo estou propondo a vocês como um dos exemplos que aqui citei. Hoje nós faremos um jejum coletivo. Cada um com a sua necessidade, cada um com a sua capacidade. Mas todos nós, juntos, como igreja do Senhor, vamos caminhar. Os mais experimentados num nível mais elevado, os que ainda não têm experiência num nível mais baixo, mas não importa. Deus está conosco, ama a todos nós, sem distinção do maior para o menor. Ele me ama, Ele te ama, Ele nos ama. O amor de Deus nas nossas vidas não é medido pela nossa capacidade. Ele nos ama. Ele nos ama além da medida daquilo que nós podemos entregar. Ele nos ama além daquela medida que nós podemos fazer. Ele nos ama. O jejum não vai mudar Deus, mas vai nos mudar. Vai nos transformar e vai nos beneficiar. Deus continua sendo Deus da maneira que Ele é, do jeito que Ele é, com a grandeza que Ele tem, com o poder que Ele tem. Ele é imutável. Mas nós precisamos prosseguir dia a dia para atingir a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra ministrada aos nossos corações. Papai, obrigado pelo que aprendemos. Papai, obrigado pelo que o Senhor derramou sobre nós. Papai, obrigado porque nós estamos aqui dispostos, papai querido, a entender as necessidades que nós devemos ter no Senhor, a dependência que nós devemos ter no Senhor. Obrigado porque nós estamos aqui, papai querido, abrindo os nossos corações, nos quebrantando diante do Senhor, para que haja transformação, para que haja renovo. Papai querido, eu peço ao Senhor por cada um dos meus irmãos. Papai querido, que eles possam, papai querido, a partir de hoje, ter as práticas, as disciplinas espirituais ativas na vida deles, ó Pai. Papai querido, ajuda cada um. Fortaleça cada um, papai. Quando algum deles, papai, pensar em desistir, que o Senhor possa, papai querido, através do teu Espírito que habita em cada um de nós, nos tocar e nos lembrar o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor quer relacionar conosco. O tanto que o Senhor nos quer perto do Senhor, papai, para nos abraçar, para nos amar, para cuidar, papai. Ajuda cada um dos meus irmãos, papai, na necessidade que cada um tem, nas fraquezas, papai querido, que cada um tem. Ajuda os meus irmãos a vencer, papai querido.
Eles já estão dando o primeiro passo, fortaleça eles, papai, para que eles possam ser crentes vencedores. Tira o fracasso da vida de cada um, papai querido, em nome de Jesus, porque nós não somos um povo fracassado. Nós somos um povo vencedor, papai querido. Então que nós possamos tomar posse, papai, da vitória que o Senhor já declarou sobre as nossas vidas. Que nós possamos tomar posse, papai querido, porque em teu Filho amado Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Obrigado, papai, por esse tempo maravilhoso. Obrigado, papai. Essa é a nossa oração nessa noite, onde nós te oramos, te agradecendo e te pedindo, e fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.